Amém? Glória a Deus. Vamos começar a nossa. Glória a Deus. Essa é a pentecostal. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ler a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 136. Os Salmos 136. Salmos 136. Você que está em casa, quero te cumprimentar com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar essa noite na sua vida. Nós estamos aqui na Igreja Aliança Bíblica Apostólica, na Pracinha de Venda Nova, no Carro Católico, Rua Santo Antônio, número 50. Você é meu convidado para estar conosco nos nossos cultos. Nós estamos tomando todo cuidado com o distanciamento social. Então, em nome do Senhor Jesus, você será muito bem-vindo em nosso meio. Amém? Abra a sua Bíblia, Salmo 136, ou ligue seu smartphone, hoje em dia cada um tem a Bíblia em um lugar diferente, né? Salmo 136. A palavra diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Amém? Vamos ler de novo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Por que nós damos graças ao Senhor? A gratidão, ela se revela no coração de alguém que foi contemplado. E nós somos contemplados com a graça do Senhor. Nós temos recebido a cada dia a presença do Senhor em nosso meio. Grande tem sido as bênçãos que Deus tem nos dado neste lugar em nossas vidas, e por isso nós damos graças ao Senhor. Mas eu quero te convidar nesse momento. Nós não podemos começar o culto ao Senhor sem louvarmos a Ele, sem adorarmos o nome do Senhor. E eu quero orar nesse momento pelo seu amigo. Nós estamos na presença daquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Então eu quero te convidar, você que está aqui, você que está em casa, separe esse momento para falar com o seu Deus. Separe esse momento para buscá-lo. Porque a palavra de Deus diz que se nós o buscássemos de todo o coração, nós iríamos encontrar. Abra sua boca nesse momento e comece a adorar o Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Deus e Pai Celestial, nós queremos apresentar diante do teu altar o nosso culto. O culto, ó Deus, que começou no momento que nós levantamos a mão e recebemos o Senhor Jesus em nosso coração. O culto que não finaliza quando termina a reunião. O culto que continua no nosso ambiente de trabalho. O culto que acontece dentro das nossas casas. O culto que é expressado pela vida daquele que te ama, que independe de instrumentos, independe de local, não acontece apenas quando nós estamos cantando ou lendo a palavra. O culto que acontece em todos os anos da nossa vida, nós consagramos este culto diante do teu altar e clamamos nessa hora, Deus, pela presença doce do teu Espírito Santo em nosso meio, através de nós, em nós. Derrama sobre nós esta presença tão maravilhosa. Fala ao nosso coração, transforma em nosso peito, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. A tua glória seja presente neste lugar. A tua presença, ó Pai, possa realmente fazer a diferença entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Eu quero convidar a irmã Lúcia. Ela vai estar ministrando louvor aos nossos corações. Que vocês possam receber em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. É maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor. E como foi falado aqui, como já foi dito aqui nessa noite, nós rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre.
Que você possa declarar.
podemos cantar que o nosso Deus, Ele é um Deus grande. E não há outro Deus tão grande como o Senhor. Nós sabemos que Ele é tão grande, mas tão grande, que os céus não podem comportar a grandeza desse Deus. Mas esse Deus tão maravilhoso, Ele habita esse coração pequeno, com toda a sua lindeza, Ele habita no seu coração. Nessa noite nós
nosso coração não se render diante desse Deus tão maravilhoso. E nós podemos declarar nessa noite que nós precisamos tanto do Senhor Jesus. Queremos dizer ao Senhor a presença dele em nossas vidas. Somente a glória do Senhor, somente a presença do Senhor sobre as nossas vidas. É o que nos basta, é mais do que suficiente. A tua presença em nós, Jesus. Ele não me
uma publicação do irmão lá na África, mas a respeito do domingo passado. Então, assim, o mundo está chegando em lugares que a gente nem imagina, né? Então, assim, se você veio preparado, eu sempre costumo dizer o seguinte, que o dízimo, ele não é maior que o dizimista, e a oferta também não é maior que o ofertante. O que Deus recebe quem nós somos, e em seguida aquilo que nós trazemos. Nossa oferta deve expressar gratidão, nosso dízimo expressa fidelidade ao Senhor. Amém? Então, nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, e em nome de Jesus, se você veio preparado, saia do seu lugar e traga a sua oferta.
o Senhor nos permitiu começar a planejar esse ministério. No meu coração, eu já tinha falado para mim, foi uma das primeiras pessoas que eu quero chamar, que é o pastor Miguel. Talvez o pastor Miguel é o pastor meu tio. Talvez ele não saiba, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, às vezes eu dou esse testemunho de uma pessoa que não se manda a Bíblia. Quem se manda a Bíblia? O pastor Miguel. Ainda quando eu era muito jovem, eu lembro que em uma das igrejas que ele era pastor, na época que ele tinha obreiro ainda, eu lembro que eu falei que eu tinha uma dificuldade de ler a Bíblia, deixa eu ver se eu falo sério, concatenadamente. E ele falou assim: começa a ler pelo Novo Testamento, na hora que você chegar no Apocalipse, começa a ler o Velho Testamento, aí você lê o Novo Testamento todo de novo, depois você vai ao Apocalipse, senão você não vai entender nada. Eu gravei aquilo ali o resto da minha vida. E aí realmente fez toda a diferença, porque eu já havia lido por curiosidade no Apocalipse e tinha morrido de medo, né? Uma besteira sem calor, mas na minha mente infantil e minha mente no começo. Depois, logo mais, eu tive o privilégio de pastorear junto com ele em um ministério que nós tivemos por um período de tempo, mas foi um período assim, para a minha vida, muito enriquecedor, né? Então a gente, nossa, para que o Senhor receba, libere uma palavra de bênção sobre a minha vida, porque com certeza o céu está aberto sobre nós. A paz seja com todos os irmãos que estão no templo. A paz seja a todos que estão nos ouvindo aí, já, pela telinha. Nós é um prazer estar aqui, como já foi apresentado, foi o dia do início, sou o irmão do pai dele, é lógico, né? Eu tenho alguns filhos sem emprestado, né? Ele é casado com a tia, sou tio direto, né? E eu estou aqui para nós falar da palavra de Deus. E com certeza sua fé vai sair daqui edificada. Nós temos que compreender que Jesus nos salvou. Jesus nos libertou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Mas nós ainda vivemos na terra. E na terra, embora cidadãos dos céus, nós moramos na terra. E quem mora na terra vive também de coisas da terra. Você precisa do que é espiritual, mas depende do que é espiritual. As coisas naturais você precisa, porque você é ser humano. As coisas espirituais você depende delas. Nós vamos ler a palavra de Deus, Evangelho, segundo escreveu João. Para alguns fala do Evangelho de João, para outros Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu João, mas é o Evangelho de João. O último capítulo, capítulo 21, capítulo número 21, ele termina com uma frase de João, no versículo 25, onde há uma declaração de João a respeito de Jesus. A respeito de Jesus. E diz assim: há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos a respeito deste assunto. A respeito deste assunto, eu só vou terminar ali de raciocínio. Amém? Irmãos, nós estamos com um texto aqui de uma declaração de um apóstolo de Jesus Cristo, João. João, ele não era uma testemunha que ouviu falar os fatos. João não era uma pessoa que leu a história de alguém. João, ele
Ele esteve em todas as etapas do ministério de Cristo. João é um daqueles que foi levado por Jesus ao encontro em um monte, onde ele transfigurou na presença deles e assumiu uma certa natureza divina diante deles. Foi Pedro, Tiago e João. E desses escritores dos evangelhos, o único que presenciou esse fato foi João, embora Mateus fosse também testemunha ocular, mas ele não presenciou com os fatos. João, ele testemunhou, ele viu, ele presenciou todos os fatos que ocorreram na vida do Mestre. Todos os fatos João presenciou. E João agora faz uma declaração, e a declaração dele é muito pessoal, onde ele vai dizer que tudo que Jesus fez não caberia nos livros que se escrevessem. Parece que é um exagero, mas não é exagero. Se você tiver um entendimento de que no planeta hoje nós somos aproximadamente 7 milhões e meio de pessoas que são registradas, há uma margem que somos quase 8 milhões e meio de pessoas já. A população mundial cresceu. E em cada ponto deste mundo, deste planeta Terra, que tem uma igreja, um lugar que se prega a palavra de Deus, alguém está pregando sobre Cristo. E um sermão diferente a respeito de Cristo está sendo anunciado. Não porque a pessoa está manipulando os escritos, mas porque os escritos a respeito de Jesus são intermináveis, são inesgotáveis, porque tudo aquilo que nós precisamos, todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que cabe ou compete na nossa vida, ou que nós precisamos, direta ou indiretamente, de Deus, passa por uma pessoa, por Cristo, o nosso intermediário da salvação. Mas como já disse, repito, a salvação foi executada na cruz do Calvário e com sucesso, mas você que está na terra. E quando eu olho para as Escrituras, eu quero aqui chamar a atenção de que nós centralizamos a pessoa de Cristo no nosso sermão, porque quem opera milagres é Jesus, quem age na vida do crente é Jesus, quem opera a salvação do pecador é Jesus, quem dá o Espírito Santo para o crente é Jesus. Então toda a obra que é feita na vida de uma pessoa, de uma família, de uma nação, ela tem que passar por Jesus. Não só por Jesus, o personagem, mas por Jesus, a sua palavra. Então, tudo que é executado por Deus nessa terra, passa-se por Jesus. E quando eu leio Hebreus capítulo 11, que vai dizer sobre homens que receberam pela fé de Deus algum benefício, eu tenho que trazer essa palavra para nós. Porque todas as promessas de Deus feitas em Cristo dependem da minha ou da sua fé. Eu não posso ter fé por você. Você não pode ter fé por mim. Eu não posso ter fé por aquele que está do outro lado lá. Eu só posso ter fé por mim mesmo. Eu só posso ter fé pela minha própria vida, pelos meus próprios
que ele de Deus, e ele é Deus mesmo. Então a palavra de hoje é: devemos confiar na nossa profissão de fé. Você aceitou Jesus, você disse e declarou diante de testemunhas, veio até este lugar, ou está escutando, ou vendo um vídeo, ou ouvindo uma pregação, ou deste canal, ou de outro canal, que fala a respeito de fé, diz que você deve crer em Deus, e você aceitou essa fé, assumiu essa fé de Jesus ou em Jesus. Então o convite de Deus é que você confie nessa fé que você professa. Confie nessa fé, porque os homens do passado, que está relatado em Hebreus capítulo 11, eles alcançaram benefícios para eles, e está escrito lá que foi por meio da fé. Queremos até, de certa forma, corrigir o subtítulo aqui, que está escrito lá assim: heróis da fé. Mas o texto não fala de homens, o texto fala da fé. A Bíblia não vem apresentar homens poderosos da fé. A Bíblia não vem falar de grandes homens de fé. A Bíblia vem falar de pequenos homens, como eu e você, em Hebreus capítulo 11, mas que tiveram fé em Deus. E porque tiveram fé em Deus, obtiveram testemunho, e que ficaram registrados para o nosso exemplo do apóstolo Paulo, não em Hebreus. Tudo que foi escrito foi para o nosso exemplo, para que imitássemos a fé que tiveram. Então nós devemos imitar a fé de Davi. Quando você olha para a história, você vai ver várias deficiências de caráter nos homens de Deus. Você vai ver várias falhas nos homens de Deus. Como se você olhar e observar que várias falhas em nós também. A história segue. Você não obtém nada de Deus por mérito seu. Você não obtém nada de Deus porque você é melhor ou pior do que alguém. Você só obtém as coisas de Deus. Você só obtém as coisas espirituais de Deus para a sua vida, ou naturais de Deus para a sua vida, se você confiar, crer em Deus. Ter bom caráter deve-se ter. Ter bons exemplos deve-se ter. Mas esse não é o carro-chefe que puxa Deus em direção às nossas vidas. O que traz Deus em direção às nossas vidas não é o caráter do homem. É por isso que muitas vezes nós não entendemos. Pessoas que muitas vezes têm um caráter até dúbio, duvidoso, um caráter defeituoso, além do nosso caráter, sempre dos nossos olhos, dos nossos conceitos, mas que alcançam grandes vitórias em Deus. Porque essas pessoas, elas não se estagnam nas suas deficiências. Essas pessoas continuam confiando em Deus e acreditando que Deus é o provedor deles, que Deus é o que vai trabalhar o caráter deles, que Deus é o que vai fazer toda a obra na vida deles. E muitas vezes, por isso que Deus quis dizer, quando em determinado momento ele diz assim para o povo de Israel na lamentação, que ele quis, de uma forma metafórica, como uma galinha, acolher os seus pintainhos e proteger eles. Jesus falando de si mesmo em relação ao povo de Israel, que eram os representantes de Deus naquele tempo, naquela época, não é? E eles rejeitaram os profetas que foram enviados, etc. e tal. Da mesma forma hoje, quem tem o maior interesse de proteger a sua igreja, de proteger o seu povo, de guardar o seu povo, de trazer bem-estar ao seu povo, é o nosso Deus. É o nosso Deus. Deus tem interesse que você tenha uma vida tranquila, piedosa.
Porque Deus começou e nunca parou. Mas Ele sabe com quem Ele vai lidar. Observa os homens do passado, nós vamos estudando eles. Deus nunca parou com Davi. Mas Davi parou com as vezes. Deus nunca parou. Nunca parou com Noé. Mas Noé em algum momento parou com Deus. Deus nunca parou com Abraão. Mas Abraão em algum momento parou com Deus. E quando ele parou, nós vamos ver ali o que? Uma falta de fé. Uma falta de fé. Embora esses homens que estão relacionados em Deus capítulo 11, em algum momento a fé deles fraquejava. Não é diferente comigo e com você. Mas é hora, é tempo, é dia de nós retomarmos a nossa fé. Você olha para trás e fala, um dia eu tive tanta fé. Um dia Jesus falou, olha, isso basta, você está muito grão de mostrar. Não precisa ter tanta fé. Não se dá de ter tanta fé. Muitas vezes você vai evangelizar uma pessoa, ela está num ambiente terrível, ela está com uma vida terrível de pecado, terrível, longe de Deus, afastada dos caminhos do Senhor, envolvida com vários tipos de pecado invisível aos nossos olhos, e nós abominamos. E você vai falar com essa pessoa, é tempo de retornar para Deus, e diz assim, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Não preciso ter muita fé. Precisa apenas ter fé em Deus. A palavra ter fé em Deus, ela é escrita no grego, emuná Elohim, que é tenham fé em Deus. Essa palavra, ela tem raiz, ter fé em Deus, ela tem raiz profunda, de estrutura de um prédio, de raízes de uma planta, de uma árvore. Quando fala tenham fé em Deus, vocês devem estar arraigados em Deus, vocês devem estar alicerçados em Deus, vocês devem estar profundamente bem relacionados com Deus por meio de fé, porque o que sustenta a sua vida é você crer em Deus, confiar em Deus. Agora, essa semana eu fui questionado o seguinte, lá no meu trabalho, alguém disse assim, é muito fácil ter fé em Deus quando tudo está bem. Aí eu falei para ele assim, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A fé é um dispositivo que Deus colocou no ser humano exatamente para os momentos difíceis. Não é que você tem mais fé quando você está com problema. Não é que você tem mais. Não é nada disso. É porque quando você está com alguma situação difícil, no seu coração, na sua mente, há um dispositivo chamado fé que clama para aquele que pode resolver, que é Deus. Ninguém pode resolver o problema do seu filho, da sua filha, do seu irmão, que está numa situação de dependência, ou de pecado, ou de entrega para o mundo, ou de doença, de enfermidade. Ninguém pode resolver. Somente Deus pode resolver. Agora Deus pode usar a sua fé para orar, para interceder, para não desistir dele, para que esta pessoa seja de alguma forma, pelo seu testemunho de fé, iluminada de que há um Deus que pode resolver o problema dela, que há um Deus que pode mudar a situação da vida. Nós estamos no culto que nós determinamos em nosso coração pela fé que nós vamos clamar a Deus até Ele nos responder. E Ele vai, e Ele nos responde, e já tem nos respondido. Muitas vezes nós não queremos aceitar as respostas em Deus. Muitas vezes nós não queremos aceitar as limitações que Deus colocou na nossa vida para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. É como aquele professor que ele põe um zero na prova do aluno com o coração doendo, porque ele ensinou para ele do mesmo jeito que ensinou para os outros. Ele mostrou para ele a matéria do mesmo jeito que mostrou a matéria para os outros. Mas aquele indivíduo, ou ele tem uma limitação pessoal, mental, ou essa pessoa
E quando ele chega lá, ele vai passar por uma nova etapa. E uma nova etapa, como diz a Bíblia, está na linguagem da Bíblia, é que nós andamos com Cristo de fé em fé, de glória em glória, cada dia de uma forma mais arraigada, enraizada em Cristo. Às vezes você olha para mim, né, ou a gente olha um para o outro e diz assim: essa pessoa é uma pessoa que depende de Deus, que depende da oração de fulano, de ciclano, de beltrano. Realmente é um dever nós orar uns pelos outros, isso é ensinamento das pessoas. Mas você depende exclusivamente da sua fé. Não abandone a sua fé. São tempos de pandemia, são tempos vazios, são tempos de dificuldade financeira, são tempos de medo, de terror. É difícil dar um sermão e não tocar nesse assunto, porque todos os assuntos que nós vamos falar, eles são atuais, e é difícil você não tocar nesse assunto. Mas eu quero dar uma notícia que ela já está no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. Do mesmo jeito que Deus foi com Davi no seu tempo, do mesmo jeito que Deus foi com Abraão no seu tempo, do mesmo jeito que Deus foi com a igreja primitiva, do mesmo jeito que Deus foi com os chamados pais da igreja, do primeiro século até o século 21. Deus é com você. Deus não mudou. Deus continua agindo na sua vida, na minha vida. Deus continua trabalhando na sua casa, na minha casa. Deus continua trabalhando para o bem-estar da sua vida. Mas você precisa entender os sinais que Deus te dá, das respostas que Ele te dá. Muitas vezes a resposta dele é uma aflição, para que você perceba onde Ele está. Muitas vezes a resposta dele é um milagre, para você perceber o quanto você tem nele. Muitas vezes a resposta dele é dizer para você: não, isso não é para você. Muitas vezes a resposta dele é um sim imediato. Muitas vezes a resposta dele vai demorar 38 anos. Muitas vezes você vai morrer sem ter a resposta, mas a resposta vai perpetuar na sua prole, na sua casa, na sua família. Mas você precisa crer nisso. Abraão tinha perguntado isso para Deus: Senhor, eu estou velho, o Senhor me fez uma promessa, eu tinha 75 anos, eu saí da casa de meus pais, e eu agora estou com 100 anos de idade. Eu vou dar tudo que eu tenho para o meu melhor servo, Eliezer, porque ele é de confiança. E o Senhor falou para ele assim: agora está na hora de fazer o milagre, porque você agora admitiu que não depende de você, depende de mim. E quem opera sou eu, e quem age sou eu. Muitas vezes a dificuldade que você está passando é que você está pondo o dedo onde Deus queria pôr a mão. Entendeu? Você está pondo a sua razão, o seu entendimento, as suas respostas, onde Deus queria ter o seu silêncio e pôr a resposta dele, a palavra dele. Então nós precisamos voltar. E aí Abraão, ele questiona: Senhor, eu preciso de um sinal de que o Senhor vai cumprir essas promessas. E Deus deu para ele um sinal. Deus deu para ele um sinal, ele não entendeu o sinal. E Deus já te deu um sinal. A minha mãe, ela faleceu há aproximadamente 22, 23 anos. E a minha mãe foi a primeira pessoa a se converter na minha casa. Ela não viu as promessas de Deus se cumprir. Minha mãe, ela tinha paixão da igreja católica que eu fosse padre. E eu cheguei até a ir para a escola de padre, a minha irmã chegou a ir para a escola de freiras. Mas não deu certo. Não deu certo.
Mas hoje, para a glória de Deus, dos 14 filhos dela, 15 são cristãos. Os 14, 15 são cristãos. Para você ver, Deus opera sua obra. Então você precisa entender que Deus ele tem planos para a sua vida, para depois que você partir. Para a sua casa, sua família, seus negócios, seus interesses. Porque se o seu interesse é o interesse de Deus, Deus tem muito mais interesse do que você nesse interesse. Você entendeu o trocadilho? Se o seu interesse é o interesse de Deus, Deus tem muito mais interesse nesse seu interesse do que você. Então, olha, confie, creia. João, ele fala assim, olha, eu tenho para mim. Aqui no texto foi João que falou, eu tenho para mim. Mas eu quero pegar as palavras de João e transferir ela para a minha mente. Eu quero pegar essa palavra e fazer ela verdade para mim. Eu, pastor Miguel, tenho para mim. Que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez. E olha que João, ele viveu há 2000 anos já. Imagina o tanto de obra que ele morreu e não viu Jesus fazer. Como, por exemplo, eu e você. Se eu partir amanhã e esse mundo ainda continuar aqui, daqui 500 anos, vamos colocar uma margem bem longa. São 500 anos de história que eu não vi acontecer. São 500 anos da minha filha, meus netos, bisnetos, tataranetos e tantos netos que vêm aqui pela frente. Agora, Jesus nos deu um exemplo de fé futurista, que eu quero pegar ela para mim e para você. E nós vamos estar finalizando com este último exemplo do nosso mestre. Ele foi orar. E João é o que declara a oração do Getsemane com mais propriedade. Se você ler a oração de Jesus Cristo do Getsemane, é narrada por Lucas, narrada por Mateus ou por Marcos, ela vai ter 2, 3 versículos. Mas quando você lê a oração de Jesus no Getsemane, narrada por João, que era um dos que estavam mais próximos dele, ele chegou ao monte, chamou 3 mais para próximo dele, foram ficar aqui vigiar e comer no Getsemane. Os demais ficaram lá. Judas estava lá com ele. João, ele dá um relato bem mais completo, porque ele era testemunha audível da oração de Jesus. Então ele fala de uma forma muito mais completa. E ele vai dizer que Jesus, em meio a tantas palavras, ele falou assim: Senhor, aqueles que o Senhor me deu, eu acredito que você foi Jesus que deu, ou Deus que deu para Jesus. Nem deles eu deixei de se perder. Nem deles. Mas eu oro não somente por eles, mas por todos aqueles que ainda não te creem em meu nome. Eu pego essa palavra de Jesus, essa oração futurista de Jesus, e me coloco lá no Getsemane, há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, 2097 anos atrás, e eu me coloco lá, Jesus orando por mim, que ia nascer muitos séculos depois, ia ser fruto, como diz Isaías 53, do seu penoso trabalho. Seu penoso trabalho, Isaías 53, nas profecias de Isaías diz que ele se animou, está escrito lá desse jeito, que o Senhor se animou a cumprir a sua obra por causa daqueles que têm. Ele se animou. Quem começa a dizer quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço forte do Senhor. Essa pergunta você pode responder para mim. Você que está do outro lado aí ouvindo e crê em Jesus, você pode responder. O profeta perguntou a quem foi manifesto o Cristo. Você pode responder, para mim foi manifesto. Quem creu na nossa pregação, você pode dizer, eu creio na pregação do Senhor. Eu creio na pregação dos profetas, eu creio na pregação dos apóstolos, eu creio na obra redentora da cruz do Calvário, e eu creio que o Senhor está comigo nessa terra para um propósito.
perca a sua fé, porque está escrito que a sua fé, ela é a vitória que vence o mundo. A sua fé é a vitória que vence o mundo. E pela fé, ou com a fé, ou tendo fé, você é uma pessoa agradável diante de Deus. Porque sem ela, primeiro você não alcança nada. E é pior ainda que os demais pecadores, porque ele diz que tudo que você faz sem fé é pecado. Você ir para um culto sem fé é pecado. Você fazer uma oração sem fé é pecado. Você executar qualquer obra em nome de Deus sem fé é pecado. E Deus ama, agrada, se agrada de quem crê nele. E sabe que ele é galardoador daqueles que dizem. Ele é recompensador. Ele vai te dar a sua recompensa. Ele vai te dar aquilo que você precisa. E eu finalizo te pedindo para você acreditar no que Jesus falou para você. Guarda. Não oro só por Deus. Está pedindo para Deus guardar o seu sangue. Eu não oro só por Deus, mas por Deus. Então o Senhor está te guardando. Porque se ele ouve a resposta do pastor Miguel, do pastor Denise, da irmã Lúcia, se ele ouve a sua oração, quem dirá Cristo conhecido, que era um Deus humanizado, Deus humanizado, em favor das nossas vidas. Um homem que viveu nessa terra, cometeu um só pecado. Você pode perceber que Deus ouviu a sua oração. Quando ele foi orar para Lázaro, ele disse: Pai, eu nem precisava orar, porque eu já sei que o Senhor sempre me ouve. Eu já sei, eu não precisava nem orar, mas eu vou orar. Deus fala assim, só para que eles saibam a quem é que eu estou me recordando, quem é que me enviou, quem é que me colocou aqui. Então, eles creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eu vou orar para que eles entendam quem é que me enviou para eles. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lázaro, vem para fora. A oração dele não foi: Senhor, curei, levanta então. Só falou assim: eu sei que o Senhor me chamou. Lázaro, vem para fora. Fique com essa palavra. Vem, fala com o nosso serviço. Fique com essa palavra. De orações, considerações finais que ele vai fazer. Irmão, creia. Jesus fez obras no tempo de João que não dava para escrever. Como diz aí no ditado popular, não está no gibi. O gibi passou, mas a palavra de Deus é mais Nós sabemos que a fé realmente ela é medida por atitudes. Tiago fala sobre isso, que a fé sem obras é morta. Né? Eu costumo dizer que havia uma grande multidão que se arrastava perto de Jesus. Tinha 70 que ele comissionou, né, como seguidores, digamos assim. 12 foram chamados de apóstolos. 3 nunca saíram de perto dele: Pedro, Tiago e João. E um apenas estava na crucificação. E esse que estava na crucificação é o que pregou sobre hoje, né? João. Eu vejo que a fé, usando uma conclusão para isso, ela gera uma intimidade entre nós e Deus. A linguagem, quando Deus age, essa linguagem se chama para nós milagre, né? E quando eu creio, isso se chama fé. A fé é o único vínculo que nós temos para acreditar nesse Deus invisível, né? Que opera, que é atuante, e que eu posso te dizer, aquilo que João escreveu ali, que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não dava, não caberia em livros, isso pode se cumprir na sua vida. Eu posso te dizer que eu não consigo enumerar todas as vezes que Deus operou na minha vida, todas as vezes que Deus fez um milagre, todas as vezes que algo sobrenatural aconteceu. Simples fato, às vezes nós não percebemos o nosso coração batendo. Que força a gente faz para o coração bater? É um milagre. Amém? Você pode pegar no seu lugar.
áreas da vida de vocês. Amém? Nós recebemos esse cajado pastoral sobre a nossa vida, a necessidade da fé. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Enquanto nós estamos orando, o pastor Miguel vai estar impondo as mãos sobre você e abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus e Pai Celestial, eu te agradeço por essa palavra. Ó Deus, ela veio direto do teu coração para as nossas vidas. Nós cremos no teu poder. Nós cremos, ó Pai, que o melhor, humanamente falando, do Senhor para nós ainda está por acontecer. Sabemos que o maior já aconteceu, que é Cristo Jesus. Mas humanamente falando, aquilo que nós estamos por viver é sempre melhor do que aquilo que nós já vivemos. Então, por meio da fé, que só pode ser gerada pela tua palavra, pelo relacionamento de intimidade com o Senhor, ó Deus, que restaura dentro de nós a possibilidade de crer na tua glória, assim como fizestes com Abraão, assim como fizestes em Noé e em tantos outros grandes homens de Deus, ou pequenos e simples homens de Deus. Opera dentro de nós para que nós venhamos externar ações, atitudes que comprovem a fé que nós carregamos, que não é medida por tamanho, mas que é manifestada por atitudes. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um de nós com a tua graça, abençoa cada um de nós com a tua misericórdia. Nós queremos viver diante do teu altar e a tua graça nos dá proximidade com o teu coração. O que nós precisamos, ó Pai, não é aquilo que vem das tuas mãos, mas aquilo que vem do teu coração. Porque se vier do teu coração, nós seremos abençoados, nós seremos prósperos, nós seremos curados, nós seremos guardados, nós seremos restaurados para o louvor da glória do nome de Jesus. Nós choramos nessa hora. Te agradecemos pela vida do pastor Miguel, pela vida da irmã Lúcia, de todos os seus familiares. Meu Pai, nós abençoamos este ministério. Nós recebemos como príncipe e princesa do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua voz, porque sabemos que o pastor Miguel falou, mas quem nos ensinou foi o teu Espírito. Sabemos que a irmã Lúcia cantou, mas nós fomos ministrados pelo teu Espírito. Obrigado, meu Pai, abençoa essa família. Confirma, Deus, a cada dia o ministério dos teus filhos, aonde quer que eles estiverem. Deus, agora eu te peço, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua bênção e proteção. Dá-nos um final de semana abençoado. Ó Pai, que nós possamos viver as grandezas do Senhor, na simplicidade de quem nós somos. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor levante sobre a sua vida o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida. Meu querido, você é especial para Deus. Você é a resposta na vida de alguém. Então se manifeste, porque até a natureza aguarda pela sua manifestação. Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. Glória.